Olá, seja bem-vindo a mais um Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. E hoje vocês estão estreando aqui nosso espaço, sem meu parceiro André, que está em lua de mel, casou, que seja muito feliz, ele e a esposa, desejo toda a felicidade do mundo para ele. Mas a gente está trazendo um podcast diferenciado, aliás, são 2 edições diferenciadas, falando um pouco do supply chain, mulheres no supply chain, e falando um pouquinho também da visão da mulher no ESG, que é um questionamento muito importante que vem surgindo e ganhando força, ganhando corpo, cada vez mais para melhorar a condição, melhorar o ambiente e governança das empresas. E agradecer mais uma vez aqui a quem nos patrocina, quem acredita em nosso trabalho, o Grupo GPS Visão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil, a W3, a Bertolini, a Brix Logics, Ideologics, Doc Steel, Avery Dennison, BBM, R2 Barcode, Frota 162, Emplaca, Bisuanger Brasil e a Shep. E nosso time de patrocinador só vem aumentando. Então, se você quer vir com a gente, liga agora para marketing2@painellogistic.com.br, procure a Pamela e peça a sua proposta aqui para estar com a gente no Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. E como eu disse, um episódio especial hoje, com mulheres fantásticas, líderes de seu segmento, trazendo muito insight, muito network, muito assunto bacana para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Esse é o Podcast Log, sempre inovando. E claro, vocês vão sentir a falta hoje minha e do meu parceiro André, que já está em viagem. E hoje eu também não vou estar sentado aqui falando com vocês. Convidei 2 pessoas especiais para estarem com a gente hoje aqui, que é a Kátia Silva, diretora de distribuição da PepsiCo, e Luciana Velar, minha parceira também, diretora e CEO da Crave, ex-Mercado Livre. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então curta, compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal, Podcast Log, OFC, no YouTube, siga nossas redes sociais. E lembrando a vocês que esses 2 episódios que vocês irão assistir, o especial Mulheres no Supply Chain e o especial Mulheres no ESG, são os 2 últimos episódios dessa temporada 2005, que está fechando com chave de ouro. Vocês vão adorar o que vem pela frente, o conteúdo que vem pela frente, toda a dinâmica, todo o insight, toda a experiência, a troca de experiência que vocês vão ter com as convidadas que vamos trazer para vocês hoje aqui. Eu não vou dizer quem são para vocês poderem assistir aí e acompanhar de pertinho, tá ok? Grande abraço. Olá, sejam muito bem-vindos ao Podcast Log, o maior podcast de logística do Brasil. Hoje a gente está aqui reunido com algumas das executivas mais importantes do Brasil na área de supply, para bater um papo conosco sobre ESG. Olá, sou a Kátia Silva e é isso, né, Lu? É um prazer estar aqui hoje apresentando esse podcast dedicado às mulheres de supply chain. Muito obrigada, nossos queridos anfitriões, o David e o André, que nos cederam esse momento, nos cederam esse espaço para que a gente possa aqui discutir com líderes inspiradores, protagonismo, liderança e um assunto tão importante que é ESG e o ESG em supply chain, que faz toda a diferença, né, dentro da cadeia de suprimentos, né, Lu? Total, Kátia. E bom, quem sabe faz ao vivo, eu já comecei errando, né? Não me apresentei, gente. Então vamos lá. Eu sou a Luciana Velar, cofundadora da Clave Consultoria, que também tem uma larga trajetória no mundo de supply, mas hoje estou aqui sentada deste lado, né? Aqui junto com a Kátia, para a gente conversar com essas maravilhosas que estão aqui na nossa frente. O papo de hoje promete muita inspiração, muito aprendizado, muita troca. Então, está no ar podcast Log especial Mulheres em Supply Chain, Mulheres em ESG. Muito bem, muito bem. Gente, vou começar então apresentando as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas ao podcast Log. Alice Bernardi, Head of Planning Digital Analytics, Latam South na BAT. Obrigada. Obrigada, gente. Primeiro eu vou dizer que é a BAT, né? Gente, a BAT é a antiga Souza Cruz. É que alguns anos atrás nós fomos comprados, então é disso que a gente está falando. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi realmente uma honra receber esse convite da Lu. Eu espero e já tenho certeza que esse papo vai ser top. É um prazer
receber a Fernanda Redondo, executiva de supply chain da indústria farmacêutica, com mais de 20 anos aí no segmento da indústria farma. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Kátia. Obrigada, David, pelo convite. Obrigada, Luciane. É um prazer para mim estar aqui. Eu também estou muito feliz. Acho que vai ser um bate-papo super bacana e compartilhar um pouco da nossa experiência e de tanta coisa rica que tem aí para falar de ESG, de supply chain, dessa dupla aí bacana. Ai, que gostoso, gente. Obrigada mesmo por vocês terem aceitado esse convite e estar aqui nessa tarde conosco. Para a gente começar a aquecer os motores, eu vou fazer uma pergunta bem basiquinha, tá? Vamos lá. Conta um pouquinho para a gente como é que começou a trajetória profissional de vocês e como que isso, de alguma maneira, acabou se conectando com o ESG. Como é que foi essa história? Conta para a gente aqui. Vamos fazer aqui vocês podem jogo. combinar quem fala primeiro. Quer começar? Eu começo? Posso começar. Então, vamos lá. Bom, então, a minha trajetória profissional, gente, a minha vida é marcada por uma grande falência da minha família. E aí, a minha mãe faliu e ficou aquelas dondocas da Globo. Tipo, ela tinha empregada de roupa de uniforme, mas não tinha R$1 para pagar ninguém. Nada. Aquelas coisas que parecem que na não novela. existem, mas era a minha vida. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, a gerar dinheiro muito cedo, com várias coisas, desde dando aula até logística. Então, eu aprendi a resolver problema, a ter soluções criativas, a não ter medo de crises. E aí, acho que foi assim que me reconheceram. Falaram, isso aqui dá um profissional de logística. Match. Deu match. E aí, estou nessa há 15 anos no mercado como executiva de logística. Mas, e como que isso casou com ESG? Foi quase que natural. Sabe, eu acho que não tem... Cada vez menos vai segregando. Esse aqui é só de ESG, esse aqui é só de logística, esse aqui é só de tecnologia. Cada vez mais o profissional vai sendo híbrido. E assim eu me formei. E quando acho que eu fui mãe, isso ficou mais latente. Porque eu queria muito deixar uma perpetuidade, um mundo melhor para a chegada do meu pequeno. Muito bom. Ela contou bem do comecinho, eu vou dar um passo à frente aí, mas já indo direto para o ESG, né? Como é que eu conectei o ESG com o supply chain, como é que nasceu isso? Eu, a vida inteira, tive uma preocupação com essa história do meio ambiente, de deixar um planeta melhor e cuidar disso. Isso aconteceu desde de criança com a história de reciclagem de lixo. Eu sou de São José dos Campos, eu já contei essa história 1000 vezes, gente. Então, alguns conhecidos vão falar, lá vem ela com essa história do luxo do lixo. E eu sou de São José dos Campos, e lá eu estudei numa escola municipal, pública, e lá tinha uma secretária de saúde maravilhosa, que ela fazia um trabalho excepcional nas escolas, com educação em relação à reciclagem do lixo, a importância que isso tinha. Então, ela levava as crianças das escolas para passeios, no lixão e no lixão comum. Sim. E no centro de reciclagem. Olha, isso há alguns 35 Quando anos nem atrás. Se falava em ESG nessa época. Imagina, nem se falava, não sabia nem da existência. E, enfim, para tentar fazer a história curta. Então, desde sempre, eu tinha essa história da reciclagem do lixo, da separação e tal. Então, hoje, na família, nos amigos, a gente vai viajar junto ou em casa, eu sou a louca da separação, da reciclagem do lixo. Lá vem a fiscal do lixo, essa sou eu. Então, desde sempre, essa preocupação. Claro que a reciclagem do lixo é só um pequenino ponto, mas isso vai se estendendo para todas as outras questões de cuidado e tratativa com o meio ambiente e vai se estendendo também para todas as outras questões do ESG. E no trabalho não foi diferente. Então, o ESG, né, e aí o E do meio ambiente, vem em toda a minha trajetória, tudo que eu vou fazer e tudo que eu penso para as iniciativas e para os projetos de supply chain,
a história do meio ambiente vem junto, já não dá mais para separar. É uma coisa que vem paralelo. Está tão permeado. Tá permeado, é um elemento que faz parte de Cultural. todas. Exato, de cultura. Então, tudo eu penso, dá para fazer alguma coisa que a gente coloque aí dentro do projeto menos desperdício, ou tratativa, ou redução de. Enfim. E a gente vai falar mais disso nas outras questões aí. Que bacana essa história, hein, Fernanda? Nossa, bem Que inspirador. sonho, né? Inspirador e o Muito. que a gente deveria ver se propagar, né? Dentro das nossas escolas, enfim, Para tudo, né? ensinar. Tudo começando com educação, gente. E de maneira muito fluida, muito natural, né? Assim, hoje, para falar dessa pauta, a gente tem que ser muito intencional, né? Senão ela se perde, né? É a primeira a ser cortada, né? Com certeza. Uma pena. E olhando um pouco, pegando o gancho que a Fer fala, né, culturalmente, como isso veio, né, da sua base, vamos dizer assim, quando a gente fala de história, e agora vocês, como uma liderança executiva, uma liderança sênior dentro das indústrias, sendo essa presença feminina, como que vocês enxergam aí a influência nessa estratégia de ESG dentro das companhias, ou enfim, dentro do nosso dia a dia, né, como um todo? Continua. Posso continuar. A influência feminina que você quer. Sim. O que eu acho é um pouco que é a representatividade. Eu acho que a gente tem que ter o nosso consumidor, a sociedade sendo representada. Então, seja a feminina, seja a homossexual, seja o gay, seja por raça. Eu acho que a gente tem que ter uma representatividade para que a gente possa implementar qualquer política cultural, que é o caso de ESG. Então, eu gosto desse case porque ele me ajuda a explicar essa necessidade. Eu nunca vou esquecer que eu fui para um hotel em Manaus, cheguei lá, ele estava todo cheio de cartaz que era um hotel verde, blá, 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 e porque eles não tinham mais, o papel higiênico era biodegradável e por isso eles não tinham mais lixeira. E tudo bem, e eu estava lá naqueles dias com o meu absorvente na mão, pensando, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu jogo dentro do vaso, porque isso aqui não é biodegradável. Então, assim, quando você tem pessoas representando o seu consumidor, representando a sociedade, elas podem criticar um projeto e trazer um outro viés, uma mudança de ideias. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Como liderança, a gente olhar o viés como um todo, tentar ver se todo mundo está representado em todos os cenários. Outro que eu lembro sempre é aquelas hotéis maravilhosos, que aí tem uma parte que você sai da sauna e entra numa piscina de borda infinita linda. Só que aí tem um vidro que separa e aí a mulher mergulhando falando, ai, não queria molhar meu cabelo. E ela não tinha outro jeito de passar, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu fico sempre pensando. Eu pensar no consumidor, né? E daí, para isso, você precisa ter representatividade em quem está tomando a decisão, porque senão a pessoa sempre vai pensar nela própria, né? Ou na comunidade, no círculo em que ela convive. E é interessante sobre o pensar no consumidor, que a gente às vezes acha, não, então a mulher é consumidora de tais coisas. Galera, não é bem assim. A gente também consome camisinha, charuto e não é assim tão segregado, como as pessoas e tão podem direcionado, né? Perfeito. Muito bom. E pensar que o ESG, né, gente, é tão amplo. Não é só o E, nem só o S, nem só o G, né? É isso aí. O E é de environment, né, que é o meio ambiente, que foram exemplos anteriores que a gente trouxe. O S, que mais aqui o exemplo que foi trazido. E o G de governança, que traz para a gente as questões de compliance, as questões de ética, de valores. Então, assim, ter essa representatividade, como vocês bem trouxeram aqui, é importante para todas as questões, né? Quando a gente fala do S, por exemplo, do social, a gente está falando da diversidade,
a gente está falando de ter a mulher, o gênero, a raça, o etarismo e tantas outras questões. Então, é você pensar com a mente aberta e estar disposto a colocar aquilo no seu dia a dia e ter essa representatividade, que aqui vocês trouxeram a questão do feminino, que é legal sim, né? Óbvio, a gente ter o feminino e o masculino, a mulher, o homem, mas todas as representatividades, porque traz para a gente esse olhar. E acho que, pensando num negócio, né? Ter isso, claro que vai trazer melhores resultados, né? Porque você vai agregar mais. Sem dúvida. Então, acho que essa ideia do todo, né, é bem bacana. Que bacana, hein? E vocês conseguem contar pra gente alguma história de algum desafio que vocês tenham enfrentado em alguma iniciativa, algum projeto focado em ESG, em qualquer uma das letras, enfim, por qualquer razão que seja? Eu pensei aqui em eu sou de uma empresa britânica, né? E às vezes a gente precisa explicar, latinizar algumas coisas, Essa palavra, né? latinizar. Porque eles começam, não, então a partir de agora vamos botar carro elétrico. E aí eu vou botar carro elétrico no interior de Minas Gerais. E começam algumas questões. E um grande desafio foi a gente explicar o nosso etanol, que é algo de muito valor, que reduz muito a emissão de carbono. Sim. Só que por não ser comum na Europa, a gente precisa explicar e defender. Sim. Né? Eu sempre acho, gente, não é one size fits all, não adianta pegar lá algumas soluções e trazer para cá. A gente tinha até um manual, como construir armazéns. Aí o manual era assim, os tetos de todos os nossos armazéns devem ter um revestimento tal para que se tiver neve, sabe? Umas coisas assim que não se aplicam. Vamos ter que regionalizar algumas coisas. Então, eu acho que esse é um desafio para empresas globais, assim. Excelente ponto. Eu tenho um desafio que, assim, né, não foi específico, mas é um desafio que permeou muito dos meus projetos ou da minha vida profissional, e acho que é o grande desafio do século, talvez, que é a agenda. Agenda, eu estou dizendo de agenda de tempo, de priorização mesmo. Então, porque, claro, né, todo mundo está cheio de tarefa, está cheio de projetos, está cheio de entregas, está cheio de targets ali nas metas para entregar no trimestre, no ano, no semestre e assim por diante. E você, claro, e nós queremos, né, pôr também esses projetos adicionais ou esses projetos com valores especiais ou né, entregas diferenciadas que podem estar dentro aí de alguma das categorias do ESG. Às vezes eles estão juntos com algum projeto logístico, algum projeto que já vai acontecer de qualquer forma, mas às vezes não. Às vezes algum projeto social, algum projeto de voluntariado, enfim, o que seja. E a agenda, né, a priorização de tempo é algo que para mim foi um desafio nos últimos anos, assim, seríssimo. Porque eu me vi tendo que despriorizar ou não priorizar coisas porque não dava tempo. Ou porque o time, às vezes, vinha para mim e falava, Fernanda, é muito legal, eu queria muito fazer, mas olha isso aqui. Eu não consigo, eu não dou conta. Ou então vim falar, Fernanda, o time quer muito fazer, mas eu não consigo liberar o time para fazer isso. E aí dá um pesar, né? Porque você fala, gente, algo tão bacana, algo que desenvolve culturalmente ou emocionalmente até, e a gente tem que lutar com essas agendas, porque é menos gente e mais trabalho ou mais projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu concordo, e eu acho que um dos pontos que eu discuto bastante é como influenciar isso, porque toda essa estratégia de tempo está relacionado a, culturalmente, não está tão enraizado no nosso dia a dia. Então, é como se fosse ali a última pauta, né, da nossa agenda do dia. E isso, para mim, que eu acho que é a grande desenvolvimento, eu acho que a influência nós como liderança sênior, como executivos, de tentar trazer como um target
como qualquer outro de meta de produtividade, de custos, e que a gente tem que incluir dentro da nossa agenda como um processo. Eu acho que é uma jornada, a gente já evolui muito, mas eu concordo contigo que ainda existe muito forte esse sentimento, né, dentro das indústrias. Eu tendo a acreditar que é uma questão cultural, né? Então, assim, no final do dia, é muito bonito, né? Falar que a sua empresa, né, ela tem ações relacionadas a ESG, mas na hora que você tem que tomar uma decisão, que você tem que priorizar projetos, quais são os que vão ser priorizados? Exatamente. Né? Então, eles acabam sempre ficando, né? Não sempre, mas muitas vezes acabam ficando para depois, né? E daí eu acho que está aí o ponto da Kátia de como é que a gente, como líder, consegue influenciar, né? Para cima. Porque, no final das contas, é quem está, né, definindo e baixando esses objetivos estratégicos, né? Muito bom. É isso mesmo. É isso. Uma jornada importante aí para nós. É um grande desafio aí para todos. Falando um pouco assim de diversidade, inclusão, como que vocês entendem que a prática de diversidade e inclusão conecta com o ESG e conecta com a nossa cadeia logística? Nossa cadeia de supply, enfim. Eu posso começar dessa vez. Eu acho que a diversidade no geral, né, e aí a gente inclui essa diversidade, e elas andam juntas, traz muito benefícios onde quer que a gente esteja, né? Então, quando você pensa num processo, né, que a gente de supply chain trabalha no dia a dia, e então num projeto num processo de uma armazenagem, de um transporte, ou mais sofisticado de, né, tecnologia, inteligência artificial, tudo que, né, vocês até estavam falando no outro podcast, a criatividade, a curiosidade, as discussões saudáveis que devem existir, vem exatamente dessa diversidade, né? Uma pessoa sozinha ou um grupo de pessoas que pensa igual, ou porque tem uma mesma geração, ou porque vem de um mesmo grupo ali, de um sistema parecido, ou de uma mesma cultura, ou enfim, vai normalmente ter as mesmas ideias, não exatamente as mesmas, mas vai pensar mais ou menos ali pela mesma direção, né? E a gente fica pobre de ideia, de visão holística e tudo mais. Eu acho que essa diversidade traz muita riqueza. A gente vive num momento de recursos limitados, recursos naturais limitados, recursos financeiros limitados, recursos humanos limitados nas empresas, né? A gente não tem headcount sobrando o tempo todo. E eu acho que essa diversidade traz ideias, debates e traz mais chance para a inovação. E é o que a gente está precisando muito, né? Reinventar, inovar, trazer criatividade e curiosidade, né, que a outra colega falou no outro podcast, para a gente trazer essas ideias e fazer acontecer, às vezes com menos recurso financeiro, menos recursos no geral. E eu acho que é essa diversidade que traz. Então, eu preciso da pessoa que tem mais tempo de casa, que já viveu aquilo e tem aquela experiência e consegue trazer aquela forma de resolver. Eu preciso, de repente, do jovem com ideias fora da caixa para trazer uma ideia diferente. Eu preciso do cara mais analítico para pensar ali mais a matemática. Eu preciso da pessoa mais criativa, tal. Então, assim, essa diversidade, e aí eu trago também, né, a diversidade de raça, cultura, gênero e tal, porque tudo isso faz a diferença quando você está num grupo. Né? Então, eu acho que a diversidade faz toda a diferença num grupo, numa empresa, num relacionamento. Então, de verdade, gente, no fim, é o ser humano ali se relacionando. São pessoas fazendo a diferença no dia a dia, né? Não é nenhum checklist, eu tenho aqui o A, o B, o C, o D. Não, eu tenho de todas as letras. Não, é essa diversidade natural que a gente devia chegar lá, né? Eu espero um dia. Antes da Alice comentar, muito bacana. Agora, dá trabalho.
Ah, sim. E daí, nisso de dar trabalho, é muito mais confortável, né? Para quem está sentado Ter os ali, iguais. você tem os iguais, você não tem que entrar no debate, você não tem que entrar na discussão, você chega num acordo muito facilmente, muito rapidamente. Para que eu vou ter este trabalho? Né? Então, assim, a tua fala é uma grande provocação, né? Por quanto as empresas, de fato, estão abertas, estão dispostas a fazer esse movimento, porque o reflexo é muito nítido, né? Então, assim, vai perder mercado em algum momento. Porque eu só estou direcionando aqui as minhas estratégias para um determinado público. Acabando né? ficando míope, né? Dentro Muito, do... muito. A Alice trouxe um exemplo riquíssimo, Super, né, gente? O exemplo da Alice é... vou maravilhoso, levar, tá? não tem cheiro, Aconteceu gente. comigo, mas é perfeito. Pode ficar para você. Mas é isso, é quebrar o nosso viés de confirmação, trazer criatividade, sabe? Porque até pensando nas governanças, gente, se as pessoas não comprarem as ideias, elas não vão seguir. E aí, você não adiantou nada. Não adiantou nada. Ter aquele papel escrito ali, sabe? Citando Michel Coforado ali, tudo culpa da cultura. A gente precisa realmente entender quem são os CPFs que aquele CNPJ tá baseado em cima, mano, sabe? É bastante profundo, né, esse questionamento, porque as empresas não querem discutir, não tenho tempo, eu tenho esses objetivos, eu preciso correr atrás disso. Ninguém está afim de sentar e pensar sobre isso, né? Acho que talvez eu colocaria, não que não estejam afim, eu acho que a pauta está muito forte e isso acaba acontecendo naturalmente por imagem, por exposição. Olha, eu tocando aqui no microfone, por exposição, mas o quanto isso é realmente verdadeiro e intencional e profundo, que aí eu acho que muda um pouco essa visão, porque eu começo a perceber um pouco dessa superficialidade sobre tocar no tema, sabe? Acho que é o grande desafio de como a gente faz. A gente move, né? A gente move. Isso virar a verdade do dia, né? Mas, gente, quer tema mais hypado do que a inteligência artificial? E ainda assim, eu vi esses dias não me lembro mais se era do Gartner, mas um relatório falando que 70% dos projetos com o IA até 2027 eles iam morrer e que os CFOs estavam muito frustrados com o resultado porque eles não estavam vendo retorno. E como eu, particularmente, vejo que está acontecendo. Todo mundo quer fazer, mas a gente quer resultado muito rápido. Aí que é muito rápido, você não faz Trabalho. o foundation, não faz nada, não tem trabalho de casa, você vai ali, coloca IA no seu projeto, não resolve, não traz o retorno esperado, fui promovido. Próximo. O próximo que resolve. Veja o que aconteceu, né? E aí, se a gente não faz visão de longo prazo, se a gente não consegue ter um plano aqui 2030, eu vou investir nisso, esses são os meus milestones, esse aqui é o meu entregável. Não dá certo para tecnologia, não dá certo para ISG, não dá certo para nada transformacional. Está faltando o G da governança? Tá faltando o G. E às vezes, até complicado o que eu vou dizer, ou talvez tenha G em excesso. Tem a G em excesso. Pois é, isso é um ponto mesmo, né? Porque a gente vê aí... A risco. Mas assim, a gente vê agora tantos cursos de formação de conselheiros, né? O quanto de fato a gente está trazendo para dentro de casa é a diversidade nos conselhos, né? E esse poder de fala para de fato poder influenciar nas decisões que são importantes nas empresas. Gente, tá tendo tanto curso de conselheiros, mas será como que tá essa entrada? Eu tenho visto muita gente fazendo curso de conselheiros, mas eu ainda não vi isso na prática. Essas pessoas sendo contratadas, sabe? É tipo aplicado, né, no dia, essas pessoas atuando. Exatamente. Eu acho que, como algumas coisas no Brasil, essa é mais uma onda que a gente vai ter que esperar ela chegar na praia para entender o que vai acontecer. Eu tenho conversado com algumas pessoas, acho que esse dá um outro podcast,
David, anota aí. Esse dá um outro podcast, porque essa questão dos conselhos, assim, são muitas instituições abrindo esses cursos, muita gente fazendo os cursos, e assim, e talvez até enfim, né, uma nova avaliação do valor que isso tem para as empresas, e até andei batendo papo com alguns colegas, uns que fizeram, uns que estão pensando em fazer, uns que estão, como eu, assim, tentando entender o que está acontecendo. Porque, assim, como assim abriram tantas vagas de conselho que antes não existiam? Oi, abriram as portas da esperança de um dia para o outro. Então, assim, acho que é uma discussão bastante rica e bastante importante para a gente executivo, né? Entender mesmo esse mercado, que papel esses conselheiros vão ter. E de verdade, acho que seria uma ótima para executivos que entendem e que estão ou que estavam ali até ontem, no dia a dia, sabendo quais são as dores, né, desse dia a dia, e ali discutir essas questões, eu acho que seria super interessante de verdade. Mas eu acho que é um mercado que ainda não se estabilizou. Incipiente, né? Tem até um nome, não sei se vocês já ouviram. Agora é o Talent as a Service. Que é isso, é a gente oferecendo o talento de uma maneira mais pontual. E eu acho sensacional, porque eu acho que você pode colaborar, né? Como sendo especialista. Exato, sem ser uma consultoria Sim. super pré-definida e eu chego aqui e te entrego olha, book. segue essas 50 páginas do meu relatório que custou não sei quantos milhões. E aí vai dar tudo certo. Tchau, até a próxima. Se você tiver alguma dúvida, Não 500 mil. Mas que, de novo, vira uma quase consultoria, né, gente? Vamos lá. Assim, outro dia eu estava conversando com uma especialista aí de mercado, né, nesse assunto, e ela estava me dizendo que esse mercado nos Estados Unidos, ele é bastante desenvolvido, mas porque o próprio modelo de trabalho americano, ele já é por semana, você paga o aluguel por semana, você paga o garçom por horas, você paga a diarista por 2 horas, então ele já nasceu de um jeito... Tem muita coisa as a service, né? Já funciona, Já o assim, então é modelo muito é esse, natural, né, que isso aconteça lá. E o Brasil não está preparado para isso, né? Então, enfim, pelas questões que sejam. A gente é mais engessadinho. E o que eu tenho ouvido bastante desse mercado é ainda muito, né, no nível executivo. Ninguém está dizendo isso, né, na pirâmide como um todo, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para vir aí de novidade. E acho que o grande risco desse modelo é a pejotização, né? Porque, no fundo, qual que é a diferença, né, do TAS e de você contratar um profissional como o PJ, né? Também tem que entender bem a fronteira disso, porque senão você também está levando riscos, né, para a empresa. E parece que a gente não está mais falando de ESG, mas total está. Total, Né? Olha sim. o nosso S aqui super bem representado, né? Exato. Que dá um pulinho rápido para a governança depois, né, gente? Porque depois a gente vai para a ética, para as políticas da própria empresa, e aí vai para contratos de confidencialidade, Total, tudo mais. tem Eles estão tudo. andando super juntos ali, né? Privacidade de dados? Privacidade de dados, que a gente está super... Para vocês, considerando aí todo o propósito de ESG, vocês acreditam que precisa ter um estilo de liderança específico para tocar essa agenda, para mover essa agenda? Olha, Como é que vocês veem? eu de novo volto para a ideia do mais diverso. Eu não acho que um único estilo, olha, esse é o estilo matador para essa solução. Mas eu acredito que quanto mais um perfil colaborativo e criativo, tem mais chance de sucesso nessa pauta. Posso complementar por curiosidade? Que a gente pergunta, mas a gente também responde. Deve. Por favor. Vamos lá. Eu vim para Não, e aí aqui a curiosidade com vocês. Como é que vocês fazem para fazer com que o time engaje? Quais as práticas que vocês também utilizam, somada a isso, né? Tem o perfil, tem o como a gente vai, mas como que vocês conseguem fazer isso com os times? Olha, eu acredito muito, e aí independente do ESG, para tudo que eu faço na liderança e na vida, é a prática do exemplo. Então, acho que assim, o exemplo arrasta. Não tem como. Uma vez que você
trate os temas com genuíno. Enfim, que você é genuíno na tratativa dos temas, não vamos acabar com o português aqui. Que você é genuíno e que aquilo é de verdade um valor para você, muito potencialmente, obviamente você não garante o 100% nunca, né? Mas muito potencialmente, provavelmente, você vai ter um engajamento maior do time. Então, você vai ter esse exemplo e você vai engajar mais. E né, no meu caso, e aí trazendo um pouquinho do que a Alice trouxe, né? A criatividade e essa abertura para os temas, eu acho que já traz o time com você. Quando o time vê que aquilo para você é um valor e você leva esse exemplo para a realidade, e de novo, né, se a gente tratar o ESG como um elemento dos processos, de verdade, gente, assim, esquece o ESG, né? Ele já deveria ser parte do supply chain. Mais do supply chain quando você pensa no E, mas o S e o G deveria estar em todos os processos da companhia, das companhias a vida inteira. Agora tem um nome, agora está completo, agora está junto, mas, gente, é porque tá bonito agora e tá hypado. Acabei de aprender aqui com a minha amiga carioca. Adorei. Mas, assim, deveria estar sempre. O E, ok, né, meio ambiente e tal, tá mais ali na nossa mão de supply chain, de logística e tal, porque a gente tem mais possibilidades de redução de CO2 e outras alternativas e possibilidades. Mas o resto, o social e a governança, tá em todas as áreas da empresa, né? Então, é colocar isso em prática. Desculpa, não tem como viver sem, né? Pois é, muito interessante o teu ponto de vista. Desculpa que eu sempre interrompo, gente. Aqui é um bate-papo, nossa. Quando você olha, né, ESG, é muito grande essa agenda. É muito grande, né? Só que pensa que ela foi destacada para dar a importância, mas de fato ela é uma agenda que é transversal, né? E quando você destaca essa agenda, parece que fica mais difícil, né, de praticar, de colocá-la no dia a dia dos processos da empresa, não é? Parece, então a ESG agora é aqui, então então eu não falo disso, eu não toco nisso, então eu não tenho o compromisso, né, de aplicar no meu processo. Não, tem, né? Então é um movimento meio paradoxal até, né? Exato. Mas você falando isso me deu aqui a minha resposta ia ser outra, mas você me deu um insight. Para a gente se comunicar lá com o CEO, a gente precisa falar a língua daquilo que atrai ele, o que chama atenção. E aí, óbvio, crescimento, receita, mas algo muito forte é perpetuidade da empresa. Né? E reputação está muito conectado a isso. E o ESG ganha espaço quando você fala, olha... Quando você destaca isso, né? Estamos numa agenda aqui, pensando no reputacional da empresa. E aí, para baixo, como eu faço com o meu time, tudo que é de longo prazo, normalmente os times vão ficando, isso aqui não acaba nunca, esse projeto não tem fim, não tem entregável, não. Então, eu combino a regra do jogo. Gente, o que a gente vai entregar em pouco tempo e não sei o quê. E aí, vou celebrando as nossas pequenas entregas, sabe? Porque, senão, fica infinito e você fica com a sensação de que o futuro nunca chega. Todo mundo conseguiu. Excelente prática, porque realmente... E o ser humano precisa disso, né? Precisa ter seus marcos para poder ir evoluindo. Com certeza. E faz sentido, porque nunca chega e isso cansa e vai ficando ali do ladinho e... E até concorre, né? Porque até como a Fernanda comentou, às vezes vem outras prioridades e você vai deixando aquele de lado, é mais para frente, né? Então, a agenda realmente fica complicada, né? Muito bem. E o celebrar é muito bacana, né? Os times sempre reclamam que a gente celebra pouco, né? E esse é um tema, acho que, de supply e operações, né? Não, mas eu acho que é um tema cross. Eu acho que assim também a gente como líder fica tão envolvido, né, em reportar os números, em ver os avanços acontecendo e que muitas vezes terminei, vamos para o próximo, né? Porque você não consegue nem respirar.
de fato, né? Mas precisa de tempos em tempos parar a bola e fazer isso. Porque no final das contas, quem está movendo são as pessoas. Exato. E né? às vezes a celebração, gente, não precisa ser um grande, sabe? Olha, eu acho que às vezes a gente esquece ali o impacto do nosso elogio. E às vezes um e-mail. Olha, tínhamos combinado de fazer isso daqui, fizemos 15 dias antes, e aí copiei, fazendo com custo tal, copiei 10 pessoas, e elas foram lá e falaram, Parabéns. parabéns! Isso é muito Pronto. Sabe, é uma celebração. Sim, super. Também é, né? Também. Agora, numa agenda tão concorrida, né, e assim, e muitas vezes tão aspiracional, né, uma agenda concorrida eu falo olhando os objetivos estratégicos e muito aspiracional, falando a gente que quer fazer as coisas acontecer, né? Como que vocês conseguem mensurar os resultados, né? Porque aí a gente começa a falar a língua do CEO, né? Então ele quer ver o resultado desses projetos de ESG. Como que vocês conseguem, né, quantificar, concretizar e botar isso numa mesa, né, do board de uma maneira que eles percebam o valor? Acho que mensurar é muito importante, porque isso faz muito sentido aí, já conectando, né, com os pontos aqui que a Alice trouxe de celebrar. O que a gente não mede, a gente não controla e depois a gente também não consegue celebrar, né? Que resultado que você trouxe? Qual é que foi o ROI, né? Qual é que foi o retorno aqui? Se teve investimento, aí nem se fale, né? Precisa ter o retorno. Então, é importante medir, importante reportar também para poder celebrar ainda mais. Algumas coisas que dá, né? Quando a gente pensa em logística e voltando para o operacional um pouco, né? Por exemplo, se é um projeto de caixas retornáveis, aí vou descer um pouquinho aqui na operação, né? A Catita conhece esse projeto. Caixas retornáveis, por exemplo, de produto de cadeia fria, de transporte de cadeia fria. Você consegue medir, por exemplo, o uso de caixa retornáveis, então o percentual versus o uso de caixas não retornáveis. Quanto você deixou de destruir de caixa de isopor comum versus o que você não destruiu. Quanto aquilo geraria de CO2 versus quanto você deixou de destruir. Quanto aquilo deu de redução de CO2 e quanto você deixou de destruir. Então, você tem 2 ganhos ali já para medir mesmo, que é número de verdade, quantitativo. Então, ali você já faz. Quando você faz um projeto, por exemplo, de redução, você faz um projeto com clientes e com área comercial. E aí, estou indo super na operação, tá, gente? Mas para falar de métrica mesmo. Mas quando você faz um projeto, por exemplo, com área comercial, com cliente, que você faz todo um projeto com negócio mesmo, para dizer que é transversal, né, o tal do ESG, para redução de devolução, ou para deixar de destruir um produto. Né, aí falando mais do mundo farmacêutico, e você tem essa não destruição ou essa não devolução, você reduz logística reversa, então você deixa de gerar aquele CO2 na logística reversa, então você tem como medir, você deixa de destruir, então você tem um ganho financeiro de impacto no P&L, no net sales da companhia, você deixa de novo de mandar para a empresa que faz a destruição, então, de novo, um transporte ali. Então, tem formas de ter métricas ali numéricas, que vale real, vale euro, vale CO2. Então, ali tem, na logística pura, né, armazém e transporte, tem, a gente na Sanofi tinha métricas, ou em qualquer outra indústria dá para fazer essas métricas. No S de social, dá para fazer medidas de tipo... Obviamente dá para fazer, né, no time completo, e isso nos meus times a gente fazia de balanço de gênero, balanço de idade, balanço de mulheres na liderança, balanço de várias métricas aí de novo, representatividade. Geracional, de idade, de cultura, eu era responsável pela América Latina na minha última posição. Então, dava para ver, por exemplo, cultura no cluster, então diversidade racial, de cultura. E era muito bacana, né? Você ter diversas culturas, diversas raças num mesmo time, às vezes discutindo numa discussão de planejamento, por exemplo, que a gente ia ter para um país ou para
para um cluster, diferentes culturas, diferentes raças, quer dizer, vamos pensar diferente, com certeza, ali naquela mesa, né? Então, acho que essas medidas também trazem para a companhia e até para a reputação, né? Porque aí o general manager ali, o presidente ou daquela região ou daquele cluster e tal, vai gostar de reportar que, olha, temos tanta diversidade de raça, tantas mulheres na liderança, porque isso traz impacto reputacional também, além da beleza real, que é o que traz resultado, né? Eu diria certificação. A gente certificou a nossa fábrica em Uberlândia, a AWS Platinum, que é a reutilização de água. Eu diria roteirização, utilizando diversos algoritmos para redução de KM. Gente, tem Muita coisa. dinheiro e CO2 e coisas fáceis. Eu posso dar um exemplo. A gente usava um roteirizador que ele tinha um algoritmo. E hoje a gente usa um roteirizador que tem 18 algoritmos. Então, o que isso significa? Se eu quero, num cenário, eu tenho lá na minha frota fixa 100 carros aqui no meu armazém de São Paulo. Se eu quero que eles todos saiam hoje, usar todos os 100 carros para voltar com eles mais cedo, porque eu tenho um treinamento, porque eu tenho uma compensação de hora extra, eu vou ter um KM rodado e eu vou usar um algoritmo específico. Se eu quero rodar menos KMs, e aí hoje, dia 5, acho, eu vou sair só com 80 carros, 90 carros, início do mês, minha frota fixa pode compensar, eu vou rodar menos KM, mas eu posso escolher um outro algoritmo. E aí é uma forma fácil de medir financeiro e emissão de carbono. Né? Então, eu acho que esses são bons caminhos. Certificação, KM e, de novo, falando do etanol, é fácil dizer a redução da emissão de carbono só por trocar a gasolina pelo álcool. E aqui em São Paulo, nem gera impacto financeiro. Muito bom. Para vocês, a utilização de carro elétrico em grandes metrópoles está sendo uma estratégia ou não? Sim, está sendo uma estratégia. Mas em grandes centros não são... porque tem toda a nossa infraestrutura Brasil. Que ainda está muito carente, né? Exato. Super. E acho que a gente está avançando em muitas coisas também, né? Não estamos prontos completamente, mas, por exemplo, hoje a gente já tem sites de armazenagem, a Kátia já pode falar mais com a gente disso, que já dá para fazer energia limpa, Sim. né? A gente, né, tem certificação em alguns sites com isso. Então, essas certificações também nos empurram a buscar essas coisas. Acho que tem bastante coisa que dá para fazer. E às vezes a gente até esquece, né, de contabilizar, mas tem bastante coisa acontecendo. Sim. Porque isso ajuda muito a fortalecer a pauta, né? Então, quando a gente falou da intencionalidade, eu acho que é mostrando os números. E para poder ter a conversa com o CEO e com o board, você tem que levar os números, né? Senão, isso sempre vai cair de prioridade, né? Na discussão da agenda. Não, e parece tão básico para a gente, né? Acho que vai entrando na nossa agenda, fica, não, tranquilo. Eu tô Natural. fazendo. Natural. Porque deve ser natural, né? Só que é isso. Deveria ser. Deveria, né? Muito bem. Super. E que conselho vocês dariam aí para os futuros líderes que estão chegando? Tem uma turma boa, né? Se formando e vindo aí dentro da cadeia logística, dentro do supply. Que conselhos vocês dariam para que atuem nessa pauta e que cresçam aí, olhando também, né, o ESG como uma ferramenta também de poder competitivo. Uma pauta estratégica, né? Uma pauta estratégica. Quer começar? Eu acho que os novos líderes, isso está tão dentro deles, né? O propósito, o valor, que é mais fácil eles me darem conselhos sobre essa pauta. Mas se eu tivesse que dizer assim para o pessoal que está chegando, o que eu diria não só sobre ESG? Gente, procure mentoria. Sabe por quê? O mundo corporativo, ele
tem um joguinho, ele tem um caminho. Não acha que vai chegar lá de boa, sozinho, e que você pode crescer como eu cresci sem, mas é mais demorado. Procura mentoria que alguém vai te contar o caminho. Porque assim como a gente tem vagas afirmativas e tal, a gente bota a diversidade, contabiliza lá os números. Mas a inclusão é outra história. É muito mais fácil trabalhar com os meus iguais. Então, o tempo expurga o diferente. Por isso que eu diria, foca em alguém, olha ali, eu tenho um estilo de liderança parecido, eu admiro, eu acho que eu tenho espaço para confiança, pede uns minutinhos e busca uma mentoria. Boa, Alice. Eu vou no SG primeiro. Tá mais fácil. Não espere ter um projeto grande, ou algo corporativo, ou algo global para começar. Eu acho que, em especial agora que o caminho está mais aberto, que a pauta está aí sobre a mesa, qualquer pedacinho, qualquer ação pequena conta. Eu acho que, né, agora, para quem está chegando, acho que muita coisa já vai estar em andamento, mas, assim, cada iniciativa, cada pequeno projeto, cada ação pequena, começa por aí. E como a Alice trouxe, né, acho que eles já estão tão banhados, né, já estão tanto quanto no DNA isso, né, as minhas filhas, em especial a mais nova, fala para mim, Mel, tô escovando os dentes, mamãe, fecha a torneira, a água do planeta, desculpa, rapidamente fecha, às vezes a gente, né, então, porque eles também estão vendo essa pauta na escola, porque eles também estão fazendo isso, e eu fico muito feliz, né, tomara que isso seja algo que eles venham mesmo prontos e que seja. Mas é isso. Então, não espere algo grande. Comece do pequeno e vá fazendo e que faça isso o seu dia a dia. Deixa penetrado aí nos processos. E no geral, acho que essa coisa da mentoria é bem bacana. E vou falar de um aprendizado. Andei conversando com a Kátia sobre isso, eu vou aproveitar. Trabalhe bastante, trabalhe duro, aproveite todas as oportunidades para aprender, e isso com certeza vai te fazer crescer, porque o trabalho duro, a honestidade, o bom coração, nunca deixou ninguém para trás. Não é mas, cuide de você também, cuide do seu aprendizado independente da empresa, cuide da sua carreira, além da empresa, cuide dos seus contatos, do seu networking, porque você pode crescer dentro da empresa e também no seu pessoal, na sua carreira fora, e enfim. Porque o futuro não é certo, ele é bastante incerto. Então, acho que isso é muito bacana, porque você pode passar a vida inteira ali ou não. E acho que o mundo está tão diferente hoje, né? A gente vê, em especial nos jovens que você está falando. Fato. Eles não vieram, assim, com o chip parecido com o da nossa geração. Estou vendo a Alice um pouco mais jovem. Eu vou te passar o contato da minha dermato. Compartilha aqui na roda. Então, não só pra talvez o ela. da nossa geração aqui, vou deixar elas de fora, Lu. Mas eles vêm com outro chip, né? Então, talvez eles se movimentem mais rápido. Eu acho que é interessante cuidar do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado, independente de onde estiver. Eu acho super importante isso que você comenta, porque ninguém fala sobre isso, né? E daí, conectando com um ponto que a Alice trouxe do TAS, né? Se você não tem um bom networking, se você não cuida da sua carreira, que é o que toda a área de people das empresas fala pra gente, né? Quem cuida da sua carreira é você, as suas escolhas, né? Então, ok, toma aqui pra mim, eu faço as minhas escolhas, né? E, óbvio, a gente precisa aprender a equilibrar e trabalhar, né? A nossa marca interna e a nossa marca interna, eu digo dentro da empresa, mas a marca também fora da empresa, né? Exato. Então, eu acho que isso veio para ficar, né? Então, ótima dica essa que você comenta, para quem está começando, né? Com certeza. Muito bem, Muito bom. muito bom.
queria uma inspiração de vocês, assim, agora, né? Que venha do âmago. Oui. O que vocês imaginam do futuro do SG? Uma visão bem pessoal, bem particular, até relembrando, né, as palavras de uma colega nossa. Uma coisa é o desejo, outra coisa é aquilo que é possível, né? Aqui a gente pode estar falando que é o desejo, né? Já que é algo muito pessoal, é algo muito inspiracional aqui, A gente né? está chegando ao fim, então é o momento de potencializar aqui e trazer para você, trazer essa mensagem. Para todo mundo aqui. Que conselhos, né? Que inspiração é essa que vocês trazem aí pro mundo do SG? Ai, gente, eu tento pensar as coisas sérias, mas meu cérebro, ele só consegue fazer piadas. Então, assim, Pode todo contar mundo piada que pra gente. fica A gente gosta. pensando... Ainda bem. Todo mundo fica tratando bem o GPT, achando que as máquinas vão dominar o mundo e tal. Gente, se não tiver água, não vai ter nem máquina. Eu já não sei mais viver sem meus amiguinhos, meus agentezinhos. Seus assistentes. Meus assistentes, entendeu? Meus copilotos. Então, ia ser muito complicado. Mas voltando aqui, né? A gente precisa ter aonde viver. A gente precisa ter qualidade para isso. Então, não adianta você querer tratar bem o robô para ele não te dominar e não tratar bem o mundo que te recebe. Sabe? Eu acho que a natureza, ela sempre se reinventa. Eu tive uma oportunidade de passar umas férias num safari na África. E aí, nessa oportunidade, a gente estava fazendo uma visita, um guia, e aí ele falou assim, a gente estava notando que os animais estavam precisando muito de água e só tinha um rio longe. Então, a gente fez um lago artificial aqui e foi terrível, foi a pior coisa que a gente fez. Aí a gente, mas por quê? Ele falou, porque aquele lago fez muitos animais virem para essa região e aí eles começou a faltar alimento nesse pedaço e a gente gerou um desequilíbrio. Então, a natureza ela é muito forte e poderosa. Ela vai encontrar um caminho e ela vai se reequilibrar. Mas que esse caminho seja com a gente vivendo bem, vivendo com saúde e que a gente faça parte dele da melhor forma possível. Que a gente faça parte desse caminho, né? Super. Muito bom. Já que vocês disseram que pode ser desejo, já que eu não preciso fazer acontecer assim, com, né, provar, assinar com sangue, o que eu queria, o que eu desejo é que a gente começasse pela educação. Maravilhosa. Eu gosto bem desse tema. Gosto. Que eu acho que aí eu chego no desejo da Alice, aí eu entrego para a Alice e ela segue daí, porque se a gente conseguisse, né, que desde pequeno, em todas as escolas, em todas as pequenas cidades, em todos os estados e países, obviamente, do globo, a gente tivesse desde criança, as pessoas entendendo a importância de cuidar para que ele tenha lá na frente, as próximas gerações continuem tendo o que a gente pode ter dessa natureza tão perfeita, seria lindo. E aí vou contar uma passagem bem rápida, que, cara, eu tenho vontade de chorar, juro. E não por drama, não, é porque é desesperador. E assim, de novo, é pequenino que eu vou falar. É quase ridículo, porque eu sei que é um pedacinho, mas eu insisto, é só um pedacinho. Que nem a história do cara jogando as estrelinhas do mar, aquele conto e tal. A gente sabe que nos grandes centros e tal, a gente tem mais informação. E aí chega a informação mais fácil, e a informação também... Desculpa aí, o microfone, tá tudo bem. As informações, né, acabam chegando mais fácil, enfim. E aí, quando você vai para... E aí, falando só de Brasil, estados de norte, nordeste, aí você tem, de repente, populações com menos informação, e aí, se você vai para o interior, aí...
E aí, então, eu com essa minha ideia, né? E aí de São José dos Campos, cidade, ganha vários prêmios de cidade inteligente, cidade não sei o quê, tal, uhul, e eu super orgulhosa, né? São José e tal. E aí tem essa história que eu contei para vocês e tal. E eu, a fiscal do lixo e tal, fui passar uns dias de férias com a minha família na Bahia, no interior, ali, sei lá, 1 hora de Salvador. Numa cidadezinha pequena, na praia ainda, mas que, enfim, não vou conseguir nem falar o nome direito aqui, para não errar e nem, né? E aí lá, enfim, nessa cidadezinha, eu, claro, né, chego na casa já, lixo 1, lixo 2, tá? Gente, no condomínio, na cidade, em lugar nenhum tinha separação de lixo. E eu desesperada. Não, gente, mas aqui a gente pode separar. Não, mas ninguém separa. Não, mas vamos separar aqui. Não, dona, mas não adianta, porque a hora que o lixeiro pegar, ele vai juntar. Não, mas e se a gente separar? Quem sabe o lixeiro... Não, dona, aqui não tem separação. Não, mas... Aquilo vai me dando uma angústia, um desespero, porque assim, é óbvio que o que as pessoas estão me falando é real, e é a vida deles, é o retrato do que eles vivem no dia a dia. E óbvio, né? Eu ali posso separar quanto eu quiser. Eles vão juntar e vão jogar no mesmo lugar, e vai ser o lixão, e vai demorar 300 anos para aquilo se decompor. E aí, de novo, né? Eu tô falando de uma cidade pequena, no interior e tal. E, de novo, a reciclagem de lixo é um pedacinho dessa tentativa de salvar o planeta. Então, se a gente não consegue fazer isso, que é tão pequeno e tão fácil, gente, eu não tô pedindo, eu falo para as pessoas, eu não tô pedindo aqui para roçar o terreno, tirar o mato, eu tô só falando para jogar o reciclável no lixo e o orgânico no outro, só. Então, gente, assim, se eu puder pedir esse desejo, seria a educação, para quem sabe, as crianças, com o poder e a inteligência que eles têm, lá na frente a gente conseguir fazer com que seja natural. Que não seja... E aí, claro, né, política, governo, educação e tal, a gente um dia chega lá. Mas é a base, né? É a base. Muito bom, inspirador, meninas. A base está vindo forte, né? A gente já vê essa consciência. Exato, eles são melhores que a gente. Acho que teu sonho tem chance. Muito Tem bom. de se concretizar. Se complementar com o Dalice. Com Dalice, então, gente, vamos estar no céu, né? Que bacana. Perfeito. Estamos chegando ao final. Pois é, meninas, passou rápido aqui, né? A conversa estava eu muito falo boa. bastante, gente, então é bom cortar, senão... Mas a conversa foi muito boa, acho que ter esse momento para a gente discutir SG numa pauta logística, mas uma pauta de vida também que a gente acabou passando aqui, é super importante. É o convite que eu sempre falo, não é só num podcast, mas é nas nossas conversas, é na mesa do café, é nas nossas reuniões, é onde a gente coloca o projeto. Eu acho que é aí que a gente entra realmente com uma mudança maior. É ter intencionalidade. Né? É isso. Que Essa é a grande palavra, intencionalidade. Isso resume. Muito bem, gente. Queria agradecer a participação de vocês, a presença de vocês aqui conosco. Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. O prazer foi nosso. E também agradecer de novo ao David e ao André. Isso, por todo o apoio, abrir as portas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Batendo esse papo. É isso. Muito obrigada a vocês, foram excelentes guias pra gente. Obrigada, Alice, um prazer estar aqui com você. Fiz mais uma amiga de podcast e de supply chain. Obrigada ao David, ao André. Conexões, né, e cuidando da carreira. Isso mesmo. Muito bem, Fernanda. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.